Olá e boas-vindas a mais uma análise aprofundada aqui no canal Vamos Fazer Dinheiro. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar um dos veículos mais fascinantes de todo o mercado financeiro, os famosos fundos de investimento imobiliário, ou para os mais íntimos, os FIIs. Sabe aquela ideia de construir uma verdadeira máquina de renda passiva, mas sem toda aquela dor de cabeça, aquela burocracia gigante de comprar um imóvel físico? Pois é, esse é o caminho. O mercado imobiliário sempre foi aquele sinônimo de segurança, de riqueza, mas a forma de acessar isso mudou bastante. E o que a gente vai fazer aqui hoje é dissecar exatamente como agir com estratégia e muita inteligência nesse mercado. Vamos lá? Para garantir que todo mundo acompanhe perfeitamente, nossa jornada está dividida em 5 passos bem diretos. Vamos passar pelo básico dos FIIs, detalhar a máquina de fazer dinheiro e mergulhar em indicadores e estratégias. Depois, vamos dar uma olhada nos riscos e erros comuns e fechar com chave de ouro, revelando o modelo de uma carteira de nível avançado. Certo? Começando pelo nosso alicerce, a seção 1, o básico dos FIIs. Dá só uma olhada nessa imensidão. Estamos falando de horizontes gigantescos, arranha-céus maravilhosos, aquelas lajes corporativas premium bem no coração das grandes metrópoles. Historicamente, investir num negócio dessa magnitude exigia milhões, talvez bilhões. Mas aí que está a grande sacada dos FIIs, a democratização total. Através da B3, a nossa bolsa de valores, frações inteiras desses verdadeiros impérios de concreto podem ser negociadas com a mesma facilidade que a gente compra uma ação comum. É o acesso VIP ao mercado imobiliário de alto padrão, com extrema liquidez e um potencial de diversificação incrível. Mas, no fim das contas, o que é um fundo imobiliário na sua essência? A melhor forma de entender é pensar nele como um gigantesco condomínio de investidores. É simples. Várias pessoas juntam seus recursos e aplicam num fundo comum. Esse fundo, que é super regulado pela CVM, pega essa montanha de dinheiro e vai lá comprar, construir ou financiar ativos imobiliários de peso. A virada de chave aqui é a mudança de perspectiva. Ao comprar uma cota de um FI, não se está comprando a escritura do imóvel com toda aquela papelada e falta de liquidez. Na verdade, adquire-se uma participação direta nos lucros desse mega condomínio. Muito mais prático, não é mesmo? E é exatamente falando em lucros que a gente entra na nossa segunda seção, a máquina de fazer dinheiro. Como isso funciona na vida real? A mecânica por trás disso é genial. Tem basicamente 3 grandes engrenagens que fazem essa máquina rodar. A primeira, claro, é o aluguel físico dos imóveis. É aquela receita caindo religiosamente mês a mês. A segunda vem dos juros de crédito imobiliário, que são títulos financeiros atrelados ao setor, como os famosos CRIs. E a terceira engrenagem é o ganho de capital, que acontece quando os imóveis do fundo se valorizam ou são vendidos com um bom lucro. Mas olha, o verdadeiro imã, o que faz todo mundo brilhar os olhos para os FIIs, é que eles distribuem esses rendimentos todo mês. São os queridinhos dividendos, que na gigantesca maioria dos casos, caem limpos na conta, totalmente isentos de imposto de renda para a pessoa física. Que espetáculo de fluxo de caixa! Imagina só um shopping center gigante. Ele ilustra essa engrenagem do aluguel de forma perfeita. Pensa nas praças de alimentação lotadas, nos corredores cheios de lojas, no estacionamento. Um fundo imobiliário pode ser o dono de tudo isso. Hospitais de ponta, galpões logísticos imensos que atendem essas gigantes do e-commerce, tudo isso gera aluguéis absurdos todos os meses. E o detalhe, são contratos geralmente de longuíssimo prazo reajustados pela inflação, ou seja, é a garantia de uma receita que não é apenas previsível, mas absurdamente robusta. Agora, para jogar esse jogo com maestria, é essencial entender como essa indústria se divide. De um lado, a gente tem os chamados fundos de tijolo. O nome já diz tudo. Eles investem em propriedades físicas, tijolo, cimento, os shoppings e galpões que acabamos de comentar. Eles trazem aquela paz do imóvel real, mas claro, sentem mais os solavancos da economia e das lojas vazias. Do outro lado do ringue temos os fundos de papel. Esses fundos não compram prédios, eles compram dívida. É o crédito imobiliário. Eles financiam o setor através de papéis e dançam conforme a música da taxa de juros do país. Entender esse contraste, tijolo de um lado, papel do outro, é literalmente a base para se montar uma carteira blindada. E já que falamos em montar carteira, vamos para a seção 3, indicadores e estratégias. É aqui que o achismo fica de fora e a análise profissional começa. A pergunta que não quer calar. A verdadeira pergunta de $1 milhão no mercado financeiro. Afinal, como saber se está barato? Quando a gente abre o aplicativo da corretora e olha o preço de uma cota piscando na tela, como bater o martelo se aquilo é uma pechincha ou se está caro demais? Bom, o atalho mais poderoso para responder a isso é olhar direto para este indicador, o PVP, ou Preço sobre Valor Patrimonial. A matemática aqui é simples e incrível.
Se a gente pegar o valor de mercado de um fundo e dividir pelo valor de todos os imóveis e ativos que ele tem de verdade, chegamos num número. Se der exatamente 1, maravilha, o fundo está no preço justo. Agora, se esse número for menor que 1, tipo 0,90, opa, sinal verde. Isso indica que o fundo está sendo negociado com desconto. É como se comprar as cotas na bolsa estivesse saindo mais barato do que comprar os tijolos reais lá fora. É o feijão com arroz de quem procura boas oportunidades de compra. E quando a gente coloca as opções na mesa, o cenário fica muito claro. O Tesouro Selic, lá na base, é a renda fixa raiz. A renda é baixa, a volatilidade é quase zero e a liquidez é imediata. É o porto seguro, mas não enriquece ninguém do dia para a noite. Lá no outro extremo, no topo da montanha-russa, estão as ações. A renda oscila, a volatilidade é frenética e a liquidez é alta. Perfil super agressivo. E bem ali, exatamente no meio desse cabo de guerra, reinam os FIIs. Eles entregam uma renda que é consistentemente alta, tem uma liquidez fantástica na bolsa e a volatilidade é média, oscila bem menos que as ações. Acaba sendo aquele ponto de equilíbrio perfeito para quem quer fluxo de caixa forte sem perder noites de sono. Mas calma lá, nem tudo é só alegria. Como analistas sérios, a gente tem que olhar para os perigos também. É o que nos traz a seção 4, riscos e erros comuns. Fechar os olhos para isso é a receita exata para ver o patrimônio derreter. Tem que ficar muito claro que os problemas do imóvel físico existem nos fundos também. O vilão número 1 é a vacância. Afinal, prédio vazio é sinônimo de zero aluguel entrando e despesa saindo. O segundo é a inadimplência, aquele calote clássico do inquilino. Fora isso, tem a nuvem da macroeconomia. Juros nas alturas pesam muito sobre os FIIs. Quando a taxa de juros sobe, os preços das cotas tendem a cair, porque a renda fixa vira uma concorrente de muito peso. E, por fim, a gestão ruim. Uma equipe incompetente no comando tomando decisões erradas pode simplesmente triturar o valor do fundo numa velocidade assustadora. E aqui mora o erro mais fatal de quem está começando. É a grande armadilha do dividend yield altíssimo. Nossa, é muito tentador abrir um ranking, filtrar pelo fundo que pagou o maior percentual de dividendos e sair comprando às cegas. Mas olha só, rentabilidade passada nunca é garantia de futuro. Aquele dividendo gordo pode ter sido apenas a venda pontual de um imóvel. Ou pior, a cota despencou na bolsa porque o mercado já sabe que o fundo está cheio de problemas e o percentual subiu de forma ilusória. Olhar só para a taxa de retorno sem investigar a qualidade dos ativos ali dentro é perigoso demais. Não tem jeito. Imóvel ruim invariavelmente vai entregar renda ruim. Bom, depois de entender a mecânica e mapear os buracos do caminho, chegou a hora do prato principal. Vamos explorar a estratégia na nossa última sessão, a carteira de nível avançado. A gente está falando aqui da famosa estrutura 40-40-20. Isso não é uma dica qualquer, é arquitetura financeira de altíssimo nível. Funciona assim, aloca-se 40% do capital em fundos de papel. Por quê? Para garantir aquela proteção pesada e uma renda parruda, principalmente quando os juros estão altos. Os outros 40% vão para fundos de tijolo bem diversificados. A ideia é capturar os aluguéis e surfar a valorização dos imóveis quando a economia melhora. E para fechar, uma fatia tática de 20% fica reservada só para oportunidades. É o caixa pronto para comprar fundos excelentes que o mercado, por algum motivo temporário, jogou no chão. É simplesmente o equilíbrio perfeito entre defesa, ataque e agilidade tática. E o alvo dessa estrutura é claríssimo: construir riqueza de verdade no longo prazo. Investidores profissionais não entram em FIs achando que vão ficar ricos no mês que vem. A jogada é usar essa engrenagem para ter um fluxo de caixa incessante. É saber surfar os ciclos econômicos e, o mais poderoso de tudo, pegar aquele dividendo mensal isento de imposto e reinvestir em mais cotas. É a mágica dos juros compostos trabalhando em cima de tijolos reais e crédito sólido. É assim que se levanta um império financeiro colossal com o passar dos anos. Para amarrar tudo o que vimos nesta análise, a mensagem central é esta. O mercado imobiliário na bolsa é formidável, mas exige inteligência. A chave mestra não é só sair jogando dinheiro em qualquer sigla e esperar milagres. O segredo é saber quais ativos são os melhores, quando é o momento certo de agir e o porquê de cada fundo está na carteira. É estudo contínuo, é critério. De dinheiro fácil o mercado não tem nada, mas de oportunidades incríveis, ele está completamente cheio. E com todo esse arsenal estratégico em mãos, a reflexão que fica é: qual será o próximo passo para transformar tijolos em renda passiva real? O conhecimento foi passado, agora o jogo é na execução. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise profunda. Se esse conteúdo gerou valor, deixar aquele like e fazer um comentário aqui embaixo é fundamental e ajuda demais. Fica também o convite para se inscrever no canal Vamos Fazer Dinheiro e fazer a ativação do sininho. Assim ninguém perde absolutamente nada do que é preparado para o crescimento financeiro contínuo.
Agradecemos imensamente a audiência. E atenção, se você quer se aprofundar, recomendo fortemente que clique no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você não pode perder. Aproveite agora. Um abraço gigante e até a próxima análise.